Qual que é o melhor tipo de vitrine? A vitrine aberta, que o cliente consegue ver todo o interior da loja, ou a vitrine fechada, que eu concentro toda a atenção do cliente somente na vitrine? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E antes da gente aprofundar e explicar os prós e contras da vitrine aberta e fechada, quero lembrar que aqui embaixo desse vídeo tem um link onde você pode acessar o mini curso básico gratuito de vitrine de loja. Então, se você quer dar os primeiros passos para ter uma vitrine perfeita na sua loja e alavancar suas vendas, aproveita esse conteúdo. Eu sou a Luísa. Eu sou o Francisco. Seja muito bem-vindo ao canal da Vitrine Perfeita e hoje você vai entender o tipo de vitrine aberta e vitrine fechada. Então, já pra gente tá na mesma página, a vitrine aberta é aquela vitrine que o cliente passa em frente à loja e ele não tem nenhum tipo de trava. Ele consegue ver o que tá exposto na vitrine, mas também ele consegue ir além, ele vê o interior da loja. Já o tipo de vitrine fechada, como você deve estar imaginando, existe alguma barreira visual que não permite que eu veja o que tem por trás daquela barreira. Então é o tipo de vitrine fechada. Isso, e esse fechamento da vitrine pode ser total, então eu simplesmente não consigo ver nada do interior da loja, ou parcial. E quando ele for parcial, o que significa que pode ter um pedaço da vitrine. Imagina que a vitrine tem 5 metros. 2 metros tem um fechamento, então eu consigo inclusive melhorar a questão do foco da pessoa enxergar o que tem naquela área, e os outros 3 metros é aberto, então ela é parcialmente fechada, né, e parcialmente aberta, ou então um fechamento parcial no sentido de ter algum material no fundo da vitrine que eu consiga enxergar um pouco da loja, mas não de forma direta. Então, por exemplo, uma cortina que eu consigo ver que tem a loja atrás, um brise, alguma coisa que dá para ver um pouquinho, sabe aquela espiada na loja? Aquela espiadinha básica, isso, né? Então, assim, entenda, a primeira coisa que a gente queria trazer aqui ao longo desse vídeo existe a vitrine aberta e a fechada. E a fechada pode ser totalmente fechada ou parcialmente fechada. Inclusive, já escreve aqui nos comentários como é a vitrine da sua loja, aberta, fechada, parcialmente fechada. A gente gostaria de saber aí como é que é a sua vitrine, para conhecer um pouquinho melhor quem está acompanhando esse vídeo, né, Lu? Exato, estamos curiosos do lado de cá, mas para entender é óbvio que existem vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de vitrine aberta e de vitrine fechada, e a gente vai falar aqui para que você veja e analise na sua estrutura, na sua loja, o que é melhor, o que é mais vantajoso, e aí você vai lá, decide, também pode comentar aqui com a gente. Bom, vitrine aberta, vamos às vantagens? Vitrine aberta tem uma vantagem que, para uma loja pequena, por exemplo, dá uma sensação de amplitude maior. A pessoa enxerga a vitrine, enxerga a loja, dá uma sensação de que a loja é maior. Exato, né? Além de tudo, a vitrine aberta ela vai permitir uma maior luminosidade, então vindo do lado de fora, dependendo da orientação da sua loja, então vai ter mais luz entrando, que permite uma claridade maior dentro da loja, né? Também funciona um pouco como uma prova social. Imagina que a sua loja é uma loja bastante movimentada. Se a sua vitrine é aberta, a pessoa que está passando em frente à loja, ela consegue perceber que tem movimento. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo do caso, mas a pessoa consegue entender que essa loja tem movimento, tem demanda, né? Geralmente, quando tem muito movimento em algum lugar, a gente chama de prova social, e isso reforça que aquela deve ser uma boa loja, deve ser uma boa oportunidade, né? As pessoas, às vezes, elas ficam meio acanhadas de entrar em um lugar em que não tem movimento nenhum. Por quê? Porque ela vai ser a única lá. Então, isso também pode ser positivo para quem está passando na frente da loja, olhar, não, tem um movimento aí, essa loja deve ser boa. Exato, e assim, complementando o comentário do Francisco, quando a pessoa tem uma loja, uma vitrine aberta, ela também já consegue ver algumas coisas, alguns produtos, outros produtos que não só os que estão na vitrine, já dá uma espiadinha para dentro da loja. Então, quando a loja principalmente está organizada, isso é super positivo. Isso que eu ia comentar. A pessoa está caminhando, imagina que ela está caminhando na rua ou no shopping. Quando a vitrine é aberta, ela pode enxergar os produtos que estão na vitrine e, ao mesmo tempo, a própria loja passa a ser vamos dizer, vitrine. Porque a pessoa começa a perceber o que está por trás. Não tem nada impedindo o olhar dela de chegar
no restante da loja. Então, isso é um ponto positivo, porque você pode ter uma loja super bonita e atrativa, que encanta o cliente e faz ele querer saber, né? É como se eu estivesse vendo uma segunda camada de vitrine. Tá vendo as vitrines internas da loja, né? Porém, essa também pode ser uma desvantagem caso a sua loja esteja um pouco bagunçada ou não esteja tão bem cuidada, vamos dizer assim. Isso pode ser um tiro no pé. Aliás, isso é um tiro no pé em qualquer caso, né? Exato. Porque quando o cliente entra na loja e estiver bagunçado, loja feia não vende. Assim, loja feia é aquele tipo de loja que simplesmente não chama atenção e que o cliente realmente foge porque ele não encontra nada do que ele quer, ele se sente naquele, sabe gato quando dá aquele arrepio, ele não gosta. Então, assim, as desvantagens de ter uma vitrine aberta é esse fato de a cliente acaba vendo não só os produtos, então a vitrine ela tem que dar destaque, só que se tem muita informação por trás da vitrine, a informação acaba sendo uma overdose de informação e acaba confundindo o cliente. E pior ainda quando a loja está desorganizada. Bom, aí é caos total, tiro, porrada e bomba. Isso, até para deixar mais claro, imagina o seguinte, tem um produto na vitrine, uma blusa azul. E aí a pessoa enxerga, mas o fundo tem várias informações e a pessoa, ela sabe quando você já deve ter passado na frente de uma vitrine que você nem percebeu o que estava exposto na vitrine, o que está por trás chamou tanto atenção que aquilo que estava na vitrine esse secundário. Então esse é um problema, né, da vitrine totalmente aberta, porque dependendo de como for apresentado o produto, esse destaque que a vitrine merece ter, né? E dar para o produto. Isso, né? Que ela precisa ser um trailer do filme, ela perde porque ela está competindo com as informações do interior da loja. Exato. Bom, agora passando para a vitrine fechada, vamos falar das vantagens e desvantagens. Mas antes de falar sobre cada um desses pontos, aproveita já, se você está gostando desse conteúdo, dá um like aqui pra gente, comenta aqui embaixo que a gente adora saber todos os detalhes da sua opinião. Bom, vitrine fechada, quais são as vantagens? É exatamente o oposto da vitrine aberta. A partir do momento que você consegue concentrar a atenção para as informações que estão expostas na vitrine da loja, isso é ótimo, porque vai dar aquela reação de nossa, que vitrine bonita, uau, gostei disso aqui, vou entrar na loja para ver um pouco mais. Por quê? A vitrine vai estar fazendo aquele efeito de trailer do filme, né? Sendo que o trailer é a vitrine, o filme é a loja. É a mesma situação de um teatro. Imagina que o teatro tá acontecendo toda uma cena, um enredo ali, e tá tudo fechado. A pessoa foca só no que está acontecendo ali e não se distrai com outras informações. Então essa vitrine ela tem essa vantagem, especialmente no pilar da comunicação, onde é contada uma história para o cliente, onde acontece essa conexão entre o cliente e os produtos que estão sendo apresentados. A vitrine fechada tem essa vantagem, ela é ali, a pessoa tem que olhar para a vitrine, ponto, sem grandes distrações. E assim, um outro detalhe é que grande parte das boutiques, das lojas, realmente quando tem a vitrine fechada, elas fazem um cenário à parte, uma apresentação à parte, as pessoas até criam aquela expectativa, nossa, o que será que vai acontecer? Tem muita gente que até fecha com cortina para depois revelar o que está sendo exposto ali, exatamente como numa peça de teatro, né? Que depois a gente revela. E isso é uma vantagem, é toda essa questão da cenografia, né? Porque acaba dando mais destaque, chamando mais atenção, essa principal função da vitrine da loja, porém ao mesmo tempo também é uma desvantagem para muitas lojas, porque isso acaba exigindo maiores investimentos, né? Porque as mudanças costumam ser um pouco mais expressivas, também exige mais técnica e mais cuidado para que a vitrine seja realmente uma vitrine atrativa, uma vitrine perfeita, né, Lu? Exato, e assim, quando a gente fala de vitrine fechada, por exemplo, assim, como é sempre o conjunto da vitrine, não só uma roupa ou um produto apresentado isoladamente, é o conjunto, então
o fundo, a iluminação, a apresentação dos elementos, os displays, tudo isso vai contar. Então, por exemplo, eu quero que você imagine aqui comigo, você tá andando na rua e sempre passa em frente a vitrine de uma loja e aquela loja sempre tem, o fundo é azul, o fundo é azul, o fundo é azul, até que sempre o fundo é azul. Mas do nada, o fundo virou rosa. Opa! Aconteceu isso comigo outro dia, inclusive. Perto aqui do escritório, tem uma loja que sempre tinha o fundo da vitrine de madeira. Outro dia tava eu de carro, nossa, ficou branco, mudou. Então, né, exige um investimento maior, mas quando muda e fica bem interessante. E essa mudança é importante, porque uma vitrine que não muda, ela acaba virando parte da paisagem, vira monótona, né? E as pessoas que passam em frente à loja, especialmente aquelas que passam com frequência, não dão mais a devida atenção para a vitrine. Exato. Então aqui a gente fez um apanhado geral das vantagens e desvantagens das vitrines abertas e fechadas. E será que existe a vitrine ideal? Qual que é a melhor, Luiz? Existe, assim, vão por esse caminho. Esse caminho é o caminho o caminho que eu vou ter sucesso, certo? Não existe essa resposta, porque depende da estrutura da sua loja, depende dos produtos, depende do seu posicionamento como marca, como loja. Então, se você, por exemplo, tem uma linha de produtos que é um pouco mais barata, um preço um pouco mais acessível, dependendo da situação, não vale a pena fazer uma vitrine fechada. Vale a pena ter uma vitrine aberta, para a pessoa já ver outros detalhes dos produtos. Ao passo de que se você quer ter uma boutique, quer ser conhecida por um produto mais selecionado, talvez valha a pena investir numa vitrine fechada, parcialmente fechada. Enfim, por falar em fechamento parcial, se você quiser que a gente fale mais detalhes sobre materiais que você pode utilizar, deixa um comentário aqui, que a gente pode criar esse vídeo aqui para você. Mas o importante é você ter em mente que o segredo está em ter flexibilidade. A gente sempre fala que uma vitrine ela precisa ser mutante, ela precisa ter sempre recursos, possibilidades. Então, se você tiver um dos 3 pilares de uma vitrine de sucesso é a estrutura. Se você tiver uma estrutura de vitrine que está 100%, isso vai te dar muitas possibilidades de fazer um fechamento parcial, de usar daqui a pouco um tipo de fechamento, depois trocar e reaproveitar numa futura montagem de vitrine, e tudo vai ficando mais fácil porque você começa a ter controle das condições da vitrine da sua loja, ela vai ter maior flexibilidade. Inclusive, a estrutura, como eu disse, é um dos 3 pilares de uma vitrine de sucesso. Aqui embaixo tem o link para o mini curso básico gratuito de vitrine de loja e você vai conhecer mais sobre os 3 pilares da vitrine de sucesso. Então, se quiser, já aproveita agora, clica aqui embaixo e aproveita esse conteúdo e a gente se vê aí num próximo vídeo, então. Tchau, tchau! Valeu!